Muito boa noite para quem nos acompanha em Octo. Nós estamos no centro de Porto Alegre para mostrar para vocês a Casa de Apoio Madriana, que é um espaço de vital importância para quem vem de outras cidades, de outros estados, para buscar atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Vamos entrar então, Marquinhos? Vamos lá. Marquinhos e a Betina nos acompanhando hoje na externa. Olha só, no ano passado, 713.500 pessoas passaram pela Santa Casa. É como se toda a população de Caxias do Sul e Pelotas, dois dos nossos maiores municípios, passassem pelo hospital, pelos vários hospitais do complexo da Santa Casa. E um quarto de todos esses pacientes são de outros estados, de outros municípios e muitas vezes não tem onde ficar para fazer aquela consulta, para voltar com os exames. Torna tudo mais complicado. Quem nos recebe aqui é o Dr. Fernando Lucchesi, que é presidente do Conselho Provedor dessa casa tão bonita, tão acolhedora, não é, doutor? Boa noite. Bem-vindos, boa noite. Como é que vocês identificaram, doutor, essa necessidade que havia entre os pacientes da Santa Casa? A necessidade era premente. Nós recebemos pacientes de 22 estados do país e de 490 municípios gaúchos. E pacientes muito pobres, gente que vem pelo SUS, por exemplo, existe um programa no SUS hoje que é o CENERAC, que é um programa que traz crianças do Norte e Nordeste, Piauí, Acre, Amazônia, etc., para serem operadas do coração aqui. E essas crianças chegavam aqui, as mãezinhas, bom, tem que começar a fazer campanha do agasalho no aeroporto, porque eles não têm a mínima ideia da temperatura aqui. Então tem que levar roupa, etc., e elas ficavam desabrigadas. Enquanto a criança não ia para a UTI, não era operada, elas dormiam no quarto dos pacientes, etc. No momento da UTI não tem como. Aí dormiam embaixo dos carros na garagem do Hospital Santo Antônio, dormiam na praça em dias mais quentes ali da Praça da Conceição. Isso foi uma coisa que nos tocou muito, estava sendo um grande problema para nós. Isso porque os hospitais Santa Casa são referências, como o senhor falou, né, em cardiopatias infantis e várias outras áreas. Muitas áreas, transplante, cirurgia pulmonar, cirurgia torácica em geral. Então nós temos oncologia, então nós temos pacientes de toda parte aqui. E aí chegavam, tu não vai acreditar, a diária que eles recebiam da Secretaria da Saúde de origem, Acre, por exemplo, R$8 por dia, pagáveis na volta. Então, imagina uma mãezinha chegando de lá com R$50 no bolso para passar um mês aqui. Era um desastre, a gente ficava muito, o nosso serviço social sofria muito com isso. Bom, aí a necessidade estava feita, aí chegou um momento que nós temos que tomar uma atitude. E fomos abençoados grandemente, porque em um determinado momento conversei muito com o Dom Jaime Spengler, que é o nosso arcebispo. Eu dizia para o Dom Jaime, arruma aí uma igreja que tenha fechado. Ele disse, tu está exagerando, também não tem igreja fechada. E aí um dia ele me chamou um pouco antes do Natal e me disse, Lucchesi, tenho a solução. Essa casa era um pensionato das Irmãs Franciscanas. As Irmãs Franciscanas diminuíram o número de irmãs e elas não tinham mais condições de continuar tocando pelo pensionato. E ele me chamou lá, fizemos uma reunião com as irmãs e as irmãs, uma surpresa para nós, doaram para a Santa Casa essa casa. Tem 60 apartamentos, estamos no início utilizando 30, arrumamos 30, mas estava tudo pronto, tinha flor no vaso quando nós chegamos aqui, não é mesmo? E então, em pouco tempo, nós assinamos a escritura em fevereiro, tem impressão, em pouco tempo nós estávamos com essa estrutura pronta, funcionando, inauguramos faz um mês e meio. E já está prestando um belíssimo serviço para essa comunidade. Temos casos já emocionantes. É isso mesmo. Essa casa é um castelo, né? É um castelo. Olha só, o doutor Fernando Lucchesi dando a deixa para a gente chamar a reportagem. Na semana passada, eu e o Marquinhos vivemos aqui uma experiência realmente transformadora. Nós vivenciamos um dia nessa casa. Passei a noite aqui para poder entender, né, doutor, qual é a real importância dessa casa no dia a dia dessas mães que têm os filhos internados ou que têm que levar um filho para consulta e, como o doutor muito bem ilustrou, não tinham onde ficar. A gente passou esse dia aqui para poder entender como é essa importância e para poder traduzir para vocês nessa reportagem que tem as imagens do Marcos Hoffman e edição do Fabrício Almeida. Vamos ver. Acho que é uma coisa melhor que tem na vida, a gente ter um lugar para saber para onde vem. Já sai de lá com o coração tranquilo, já tudo
assim, com aquilo, Deus na frente, né? E saber que tem seu lugarzinho guardado. Meu nome é Socorro, venho de Patos, da Paraíba, com minha filha Mireia, que vai fazer 3 anos de transplante. E a gente vem, assim, de 2 em 2 meses para ela fazer a revisão, exames, para ver como é que tá o transplante. Antes de eu poder conhecer a casa, né, eu tava triste mesmo, por causa que ficar no hospital noite e dia, a gente cansa muito, a rotina é muito pesada. Eu sou Dalila Silva Miranda, eu sou de Vila Rica, Mato Grosso, mas desde quando eu ganhei neném eu fui pro Tocantins, de Tocantins a gente veio pra cá, pra Porto Alegre. Essa casa aqui é um castelo. Pra mim, um castelo aqui, tem tudo. É como se fosse minha casa aqui. Tem tudo aqui, eu acho bom demais. Meu nome é Luzia, eu vim do Maranhão, Bacabal, com João Gabriel, meu filho. O castelo de Luzia é também o da Dalila, o da Maria do Socorro e de tantas outras mães e pais. É a Casa de Apoio Madriana, que abriga acompanhantes de pacientes em tratamento na Santa Casa de Misericórdia. No castelo, quem reina por estes dias é o João Gabriel. 3 anos de vida, 2 cirurgias cardíacas, uma delas para colocar um marca-passo e uma energia inesgotável. A viagem até Porto Alegre foi longa. O Hospital da Criança Santo Antônio, referência no tratamento de cardiopatias infantis, era a única esperança de tratamento do menino. Mamãe nem pensa 2 vezes, assim, tem que ir lá pro sul fazer a cirurgia. Eu vim na mesma hora, não pensei nem 2 vezes. Foi pra mim só, eu vinha com ele, minha outra irmã queria vir. Aí na hora não deu, eu quis que meu marido viesse, não deu certo, e eu vim, eu e ele, Deus. Nós temos uma demanda muito grande de pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio aqui na casa. Né? E são pessoas que vêm de muito longe, ou aquelas que são do interior do Rio Grande do Sul, pelo próprio tratamento e pela importância do acompanhamento 24 horas de um familiar para a recuperação da criança, não tem como ficar pai ou mãe e avó se revezando, né, indo diariamente até Itaqui, até Marau, até essas cidades do interior, para poder fazer uma refeição, tomar um banho, de ter as suas necessidades básicas atendidas. Desde a inauguração, 36 pessoas já passaram pela Madriana. Em maio foram 19 hóspedes, sendo 7 do interior do Rio Grande do Sul e 12 de outros estados. O prédio de mais de século foi doado pela Congregação das Irmãs Franciscanas. O nome é uma homenagem à primeira enfermeira do hospital. O hóspede, quando ele chega, né, ele recebe o quarto arrumado, né, conforme a necessidade dele, se é um cadeirante, se coloca a cadeira de banho no banheiro, e ele é responsável pela manutenção do quarto dele, ele que vai tirar o lixinho do banheiro diariamente, ele que vai arrumar a sua cama, né? Nós trocamos os lençóis 1 vez por semana, toda terça-feira é trocada toda a roupa de cama e as toalhas, mas ele que faz a manutenção. A casa oferece 5 refeições diárias, incluindo o pão recém-saído do forno, preparado pela dona Inês. Essa copa aqui, ela é para uso do hóspede, ela foi feita, né, foi organizada para o hóspede. Ele faz a refeição ali no refeitório e ele mesmo lava a sua louça e organiza aqui a louça depois dele ter feito a refeição. A gente tem, assim, essa coisa de se sentir útil, né? Eu mesma, não vou te falar, né? Porque eu tô aqui, mas não vou te falar que eu gosto. Que ninguém lava meu prato, eu gosto, eu me sinto bem com isso. E aqui, eu já tive, assim, lugares que a gente tinha que cozinhar, e eu achei até estranho, quando eu cheguei e falei pra mim, meu Deus, a gente tá onde? Que chega, a comida tá pronta, tem aquele, né, o horário tudo feitinho, tudo bem preparado, uma comida muito boa.
A gente deixou um fogão e uma geladeira, porque nós oferecemos as 5 refeições. Mas se o hóspede quiser adquirir algum outro alimento ou produto que não faz parte do nosso cardápio, né? Por exemplo, frios, iogurte, ele pode comprar em qualquer mercado aqui próximo e ele guarda na geladeira etiquetado. Se deixa aqui a etiqueta, a caneta, ele coloca um nome e guarda aqui na geladeira. Ó, ali já tem um com a etiquetinha de algum hóspede, algum produto que comprou. Parece um hostel. Funciona como um hostel, exatamente como um hostel. Manter tudo isso tem um custo mensal de R$85 mil. Mas quem encontra abrigo aqui não precisa desembolsar nenhum centavo. Os hóspedes da casa, eles são identificados no hospital, né, pela equipe médica, equipe de enfermagem, que tem o primeiro contato com o hóspede, né, no caso lá é paciente, aqui para nós são hóspedes, e identificam, porque eles verbalizam, assim, no momento em que o médico disse, a senhora vai ter que voltar amanhã, às 7h30 da manhã, para fazer tal exame. Não, doutor, eu não tenho como voltar. Eu moro em tal lugar, eu vim de tal lugar, né? E eles aí imediatamente encaminham para a assistente social que atende aquela equipe ou aquele hospital e ela faz a triagem, que a gente diz, né? Faz a avaliação socioeconômica para ver se a pessoa tem critérios para ingressar na casa. Estar perto do hospital traz um pouco de tranquilidade num período de tanta aprovação. Ainda é madrugada, Dalila nem tomou café e já percorre as poucas quadras que a separam de Sofia. O que tu pensa assim quando tu acorda e te prepara para ir pro hospital? Pensa como é que dormiu a Sofia, como é que ela tá? Eu sempre fico pensando como é que ela tá. Porque durante o período que a gente vai pra casa, a gente não sabe como é que tá, né? Mas eu sempre fico esperando que o dia amanheça logo pra mim. Pequena na estatura, imensa na determinação, ela passa os dias da UTI pediátrica ao lado da filha de 5 meses, que tem uma cardiopatia congênita. É tão bom quando a gente chega lá que eu fico conversando com ela e ela ri. Ela não ri totalmente, mas ela faz um pouquinho de riso, é tão bom. Algumas horas depois é a vez de Maria do Socorro e Mireia percorrerem o mesmo caminho. Serão 4 consultas e uma bateria de exames em 3 dias. Para quem passou por um transplante, essa vai ser a rotina, né? Consulta, manutenção, revisão. 2 em 2 meses. A rotina é essa. A gente vem, tem os exames para atender no dia, outro dia a consulta e ficar aguardando a alta para ir embora. Ela e o marido são feirantes, mas para acompanhar a filha na romaria por hospitais e consultórios, Socorro parou de trabalhar. Então, assim, a gente já gasta desde que sai de casa. Da minha casa, eu já gasto no táxi. Eu estava, assim, já ficando muito ansiosa, porque quando ficava o tempo da gente vir, eu já ficava naquela expectativa, meu Deus, será que vai ter vaga? Será que não vai ter vaga? E, assim, quando a gente ficou sabendo, desde 11 de abril, que a gente ficou sabendo que ia abrir essa casa, pra mim, assim, eu já me aliviei, porque só sabe mesmo quem necessita. Assim, eu vou te falar assim, que minha vida foi como dar aquele pulo. Eu tava numa rota e tive que ir para outra. Eu tive que me adaptar todo a essa mudança. E eu me adapto com ela, a cada dia. E se a Santa Casa é referência no tratamento dos males do corpo, na Madriana tem remédio para fortalecer o espírito. Assim, eu digo pessoalmente, para mim, eu dependo muito disso. Se eu fosse para mim ficar sozinha no local, eu não ia resistir, não ia aguentar. Com histórias semelhantes de dor e resiliência, mães como Luzia, Dalila e Socorro se amparam e se encorajam. Escuta as mães, aí dá mais aquela animação pra gente, dá mais força pra gente. Na doença, na dor, todo mundo é igual.
né? Não existe mãe do Norte, mãe do Nordeste, mãe do SUS, mãe do convênio. E existe sim esse sentimento de ajuda mútua, de solidariedade, de apoio. Às vezes eu venho com aquela expectativa dos exames da minha menina, como que vai ser, como que vai estar. Só que ali eu já esqueço daquele meu problema. Eu já vou estar olhando o problema do outro, que está ali, passou por aquilo, superou e está superando. E para mim ali eu já fico mais fortalecida, né? E aqui na casa elas se reencontram. Muitas delas se conheceram no hospital e quando uma veio para casa na segunda-feira, o outro veio na outra semana e se encontram aqui. Então elas se sentem assim, parece que mais acolhidas. Ai, tem gente conhecida, né? E são relações sociais que acontecem em função da doença. É bom poder chegar no hospital e ter com quem conversar? Sim. A Luzia é uma das companhias que eu mais tenho na casa, né? Vai ser muito ruim quando ela for embora, porque quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é conversar com ela. Tá? Que Deus abençoe, que vocês voltem logo pra casa. Quando me dá a notícia da tua filha, Depois da alta dos médicos, só faltava autorização para João Gabriel poder viajar de avião. Foram quase 2 meses no frio gaúcho. Agora é hora de voltar para casa. Todo mundo na minha família está tudo ansioso, mais ansioso do que eu, para ver ele. A minha irmã que me criou, até adoeceu por causa dele, que ele chama ela de vó. Tá todo mundo esperando, mais ansioso lá. Luzia vai deixar o seu castelo, mas a história continua. O que tu sonha pro João? Eu sei que meu filho vai ser um doutor, vai estudar, vai ser uma boa pessoa. É assim que eu sonho pra ele, que eu quero pra ele, né? É isso que eu quero. Tá, saindo. Vai seguir. Estamos de volta aqui à casa de Madriana, que vocês acabaram de conhecer aí nessa reportagem. Passei uma noite aqui para poder acompanhar a rotina dessas mães, para poder acompanhá-las de manhãzinha saindo para o hospital. Vocês viram, são poucas quadras daqui até os hospitais do Complexo da Santa Casa. Comigo está aqui o doutor Fernando Lucchesi, que é presidente do Conselho Provedor da Casa Madriana, também é presidente do Hospital São Francisco, autoridade nas coisas do coração. Doutor, o que essa proximidade, como é que essa proximidade da Santa Casa ajuda na logística, claro, a gente vê, mas dá tranquilidade para essas mães, isso ajuda também na recuperação? Sim, nós estamos a 2 quadras, então elas podem efetivamente participar do tratamento dos filhos, elas estão lá continuamente, voltam, se alimentam, têm cobertura de toda a ajuda do nosso serviço social. Não podia ser a situação melhor. Foi realmente uma bênção de Deus nós termos recebido essa casa e estarmos hoje cuidando dos nossos pacientes. Agora, elas têm já uma rede social importante, as mães, elas se apoiam, elas se ajudam, etc. E nós precisamos criar uma outra rede, uma rede bem maior, para pagar essa conta. Nós estamos... E que não é barato, né, doutor? Não é barato, porque nós temos 8 empregados, outros funcionários, e mais do que isso, nós temos sustento, alimentos, etc. Temos o banco de alimentos da Fiergs nos ajudando, temos aqui a comunidade São José, temos uma série de apoios. As Voluntárias pela Vida, trabalhando intensamente com carnês, distribuindo carnês, R$60 por mês. Nós teremos carnês de R$20, de R$30, para que essa casa possa ser apoiada e possa aumentar inclusive o seu número de leitos. Nós pretendemos chegar, talvez em um ano, a 60 leitos aqui, 60 quartos para esse. É a nossa missão. Agora nós precisamos da rede social, nós precisamos que o povo do Rio Grande entenda, nos seus 490 municípios, que
frequentam a casa. Exatamente. Que nós precisamos de ajuda. Porque a gente mostrou ali casos de pessoas que vêm de outros estados, mas é muita gente de outras cidades que vem de outras cidades do Rio Grande do Sul, que realmente precisam, dependem dessa casa de apoio. Vou pedir para o pessoal colocar aí o e-mail, casadeapoio@santacasa.che.br. Esse é o e-mail para quem quiser fazer contato e pegar mais informações de como ajudar. Tem várias maneiras, depósito em conta, o carnê, como o doutor falou, doações direto com a tesouraria da Santa Casa. É só entrar nesse e-mail aí, pedir informações, casadeapoio@santacasa.che.br. E essa rede de apoio, doutor, que o senhor mencionou, que a gente mostrou ali as mães se apoiando, também, né, esse amparo que elas encontram aqui também através dos missionários, a Rose e o Hernani, que moram aqui, isso ajuda também na recuperação. É impressionante. Nós fomos brindados também pela presença desse casal de missionários de São Paulo, que moram na casa e que dão esse apoio de carinho contínuo e também uma visão espiritual para que esse pessoal, num momento tão crítico da doença na família, eles possam realmente ultrapassar esse momento e sair enriquecidos desse momento. Isso nós temos observado. Eles se apoiam mutuamente, eles se ajudam, eles estão aqui felizes aqui dentro e quando saem, a despedida é triste. Sim, a gente viu o João Gabriel saindo daqui. A semana passada isso aqui era cheio da energia do João Gabriel. O João Gabriel é o primeiro que chegou do Maranhão, né? E a mãe entusiasmada, diz, um dia quero voltar, satisfeita. Nós estamos muito felizes, nós temos tido exemplos diários aqui de superação e de solidariedade. Para a gente encerrando, doutor, para o senhor como médico poder receber alguém no seu consultório, alguém que o senhor vê ali que não teria condições de retornar, né, ou ficaria difícil para fazer esse acompanhamento, dá mais tranquilidade, o senhor também dá procedimento num tratamento, sabendo que o senhor pode encaminhar o pessoal aqui para a Madriana? Eu estou extremamente feliz, esse é o ano da minha vida, porque eu vi tanta coisa nos anos passados e agora nós vamos resolver isso. E a gente às vezes tem que esperar pelo melhor momento. A gente diz que o país está em crise. Aqui nós não estamos em crise. Aqui nós estamos resolvendo a crise. Isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Uma atitude propositiva e extremamente positiva por esses pobres que não têm mínimo, as pessoas carentes não têm o mínimo acesso à saúde. Nós estamos dando. Nós operamos lá, e coisas sofisticadas. Crianças que vêm com poucos dias de vida, nós fazemos lá 400 cirurgias cardíacas pediátricas por ano, mais 1.200 cirurgias de adultos por ano. Então, isto pelo menos 70% deles vem pelo SUS e precisam de apoio. E nós estamos aqui realizados por estar conseguindo. Que bom, doutor. Fico feliz a gente poder ajudar. Essa é a nossa missão, né? A gente contar essas histórias e esperar que a gente toque muitos corações que venham dar o seu apoio para a Casa de Apoio Madriana. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Eu agradeço. Sempre. Tá bom, muito obrigado. Vamos voltar que tem muita história bacana para contar aqui, muita história de apoio, de reinvenção da vida. Muito bacana poder estar presente nesse momento aqui. Voltamos então agora com o Estúdio Polvo.